Eu coloquei agora a iniciação da gravação, tá ok? Então, você vai conseguir agora, pelo menos se não conseguir falar, vai conseguir me ouvir. Aí você vai conseguir me enxergar um pouquinho, que aqui está aparecendo para mim aqui. Vamos lá, você tem alguma dúvida? Vou aguardar um pouquinho mais de você para ver se vai sair seu som, que aí talvez seja mais rápido. Senão você pode colocar suas dúvidas aqui e a gente vai falando um pouquinho sobre a nossa disciplina. Lembrando depois que eu vou disponibilizar essa gravação para os outros alunos também. Já enviou? Você sabe o código da sua disciplina? Eu sei que é Marketing 1, mas como eu tenho algumas disciplinas de Marketing 1 e administração mercadológica e micromarketing, aí eu enviei para todos essa webconferência, né? Para que a gente estivesse tirando algumas dúvidas sobre isso. Eu posso até dar uma olhadinha para você. Você sabe o código dela? É aquele primeiro que começa assim, EGN 009 60 61, ou não é EGN? Porque aí eu já dou uma olhadinha aqui para você. Bom seria que tivesse mais alunos, né? Para você ter uma ideia, eu devo ter mandado, deixa eu pegar meu papel aqui. Quantos alunos, só para você ter uma ideia. Marketing 100, 200, 300, 315, 315. Mandei em média aqui para uns 350 alunos que estão na nossa sala. Em média, 300, 350. Conseguiu colocar o fone? Deixa eu olhar aqui no meu aqui, 80. Avaliações. Agora só nós dois, eu e você e eu. Isso porque eu mandei para 300 pessoas. Tá aqui. Kátia, você enviou no dia 21 de março, né? Tô olhando aqui agora o teu trabalho. Kátia Tavares Pedrotti. É isso, né? Acaba sendo até engraçado, né? Essa questão aqui.
porque essa seria uma boa oportunidade para a gente estar tirando algumas dúvidas. Mas essa turma sua aqui até que enviou bastante trabalho. Estou aqui com 39 trabalhos, uma turminha que tem, essa turma aqui tem 107 alunos. Tem 107 alunos aqui nessa turma e a gente está conseguindo aí, com 39 trabalhos, está uma boa. Acredito que essa semana agora as pessoas vão começar a enviar mais o trabalho. Essa seria, que bom. Deixa eu dar uma olhadinha no teu trabalho para ver como é que está. Eu não vou abrir, eu estou abrindo em outro computador, para que não apareça na tela para você. Porque senão ela pode aparecer na tela para você. E depois eu vou colocar na gravação. Fica difícil. Ó, tô dando uma olhadinha aqui. Beleza. Que é a história de marketing. Já tô vendo aqui você já. Tem. Beleza. Tá dentro da formatação assim, sem passar aqui. Tá dentro da formatação, tudo bonitinho. Segue anexo, trabalho. Tá. Você mandou dois, né? Um em PDF e outro em Word, correto? O prazo é até o dia 19 mesmo do 4. Eu já vou começar essa semana a corrigir e colocar algumas notas já dos alunos que já me enviaram antes. Entendeu? Posso sim, vou te passar algumas informações sim sobre a prova. Vai ser interessante. Você sabe que a nossa prova vai começar a partir do dia 20 do 4 agora. E vai até o dia 24. Você viu as notificações? Isso, é isso daí. Teve algumas mudanças. Eu vou só citar o teu nome aqui, porque quando o aluno vê, ele vai ouvir só eu falando e não vai ver aqui. Alô, pessoal, eu estou aqui com a nossa colega de classe, Kátia, e ela está fazendo algumas perguntas em relação ao trabalho, né, que já foi entregue, e também ela está perguntando aqui sobre a questão do prazo, né, que ela já viu que foi notificado, que mudou para o dia 19 a entrega, 19 no 4, e a nossa prova online. Essa daí, muitas das vezes, os alunos têm tem algum receio sobre ela, mas é uma prova bem tranquila, tá? O que acontece nessa prova? Elas são 10 questões randomizadas. O que são essas 10 questões randomizadas? Você pode entrar nela, Kátia, 3, 4 vezes, 10 vezes. Mas toda vez que você entrar, as questões podem mudar. Nós temos um banco de dados que foi validado e muitas das vezes não é só eu que faço essas questões. São várias questões de vários professores relacionadas às nossas unidades de 1 a 4. E essas unidades de 1 a 4, eu sei que é muita coisa. Quando a gente pega, dá uma olhada nessas unidades, você começa a ver aquele montão de trabalho, você fica assustado. Mas ela vai ser bem tranquila. O que eu posso te falar algumas coisas aqui, Kátia, é sobre algumas coisas que são importantes aprender dentro da área do marketing. Então, ela não vai fugir muito desse assunto. Estou aguardando aqui a tua pergunta, que aí eu já vou falando contigo já. Você conseguiu o fone? É muita matéria mesmo, Kátia. Realmente, quando a gente pensa dessa maneira, o estudo do marketing não é tão simples, né? Mas a gente precisa ler, fica um pouquinho complicado mesmo assimilar tudo aquilo. Você não vai conseguir decorar. Você precisa entender alguns pontos chaves dessa questão. Por exemplo, se eu te perguntasse agora o que o consumidor deve entender sobre o marketing, ou o que é o marketing para um consumidor. Você, como consumidora, o que você entende como marketing?
Bom seria que você tivesse o áudio agora, pelo menos. Aí seria legal. Conseguiu colocar o áudio para funcionar? Porque acho que tem que dar permissão. Eu não sei quando você coloca que vai pedir a permissão sobre essa questão do microfone. Ou da câmera também. Que o meu pé. Você está vendo ali embaixo ali que tem que ativar. Embaixo, assim, quando abre a tela para você, tem ali um rostinho. Aí embaixo tem um microfonezinho, tem coisa de câmera e tem onde você pode levantar a mão. Você tem que colocar ali, ativar ali, porque se tiver com risco, por exemplo, eu vou colocar agora e você não vai me ouvir. Ó, agora eu ativei novamente o microfone. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui para você aqui se você está ativado. Nossa amiga Kátia acabou de sair, acredito que ela vai retornar agora. Vamos aguardar um pouquinho para ela retornar à sessão. Mas é isso, a gente vai, conforme eu estava falando com a nossa colega de classe, ela tem algumas dúvidas. Ela já enviou o trabalho dela, eu estou vendo o trabalho dela aqui agora, bem interessante. Eu estou olhando para lá porque eu estou com duas telas, tá? Então eu estou vendo o trabalho dela aqui, é bem importante, onde ela seguiu certinho o desenvolvimento do trabalho. Ela colocou o que é o marketing, a história do marketing, a evolução desse conceito, os 4 pilares, onde são produto, preço, praça e promoção, e o que é cada um deles, o marketing digital, o objetivo do marketing, os profissionais de marketing, o processo percorrido sobre ele. Então ela fez aqui filosofia, fez o ciclo de vida do mercado, o ciclo de vida do produto, né, dentro do mercado, conceito de aplicações e as referências aqui. Ela colocou certinho aqui, está dentro aqui do espaçamento. Eu acho que essa daí é uma situação que vocês precisam dar uma olhada sobre essa questão do espaçamento, um e-mail, já coloquei lá, se vocês olharem lá em avisos, lá dentro da própria aba da seção onde eu coloquei o trabalho, lá tem um material lá de apoio para vocês, para quem ainda não entregou, entendeu? E ela estava perguntando sobre a prova online. A prova online é essa questão que eu falei para vocês. É uma prova bem tranquila, que não precisam ter muito medo dela, entendeu? O que vocês precisam entender é sobre algumas perguntas que vão cair. E, por exemplo, assim, qual é a experiência que você precisa ter dentro de alguns processos? Como consumidor, como é que você acha sobre isso? Qual seria a tua resposta? É importante você entender isso. O conceito do marketing, qual é o conceito do marketing que a gente mais utiliza? Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre a questão de que o marketing, no geral, eu até coloquei lá para vocês na minha primeira videoaula, que ele ele precisa entender o consumidor, entendeu? E a partir disso tornar a necessidade e os desejos deles totalmente ali dentro da área. Esse é o intuito geral do marketing. Você entender o consumidor, das suas necessidades, dos seus desejos, tá? E como que eu faço? Como que eu faço a respeito de outra coisa? O marketing, ele precisa também, ele tem a função de desenvolver, né, e alavancar a marca. Eu preciso entender sobre isso. E desenvolve soluções para o mercado. Então, esses são alguns pilares sobre o marketing que vocês e eu precisam entender, ou precisamos entender sobre essas questões. Tá? Bom seria, que nem eu estava falando agora com a Kátia, que mais alunos tivessem. Mandei em média 350 mensagens para alunos. E somente a Kátia entrou e ela acabou de sair agora. Eu não sei se ela vai tentar novamente. Espero que entre mais algum aluno para que a gente possa estar tirando algumas dúvidas.
A nossa prova online já começa agora no dia 20, né? No próximo sábado, e vai até a quarta-feira. A nossa entrega de trabalho está ocorrendo desde fevereiro, e essa semana se expira no dia 19, não vai ter prorrogação mais dessa, entendeu? Até porque eu preciso corrigir e lançar essas notas até o dia 25 ou 26, entendeu? Então eu tenho uma semana para corrigir todos os trabalhos. Então eu preciso ter um tempo hábil para isso daí. Então acredito que não vai haver mais prorrogação, para que vocês tenham esse cuidado agora dessas questões. Mas vamos lá, vamos aí. O conceito de marketing é entender o consumidor, a gente está falando, e satisfazer esses desejos. Tá? Uma outra questão que a gente pode colocar aqui, eu separei alguma coisa que você pode estar estudando um pouco mais sobre a nossa prova online, dando algumas dicas, é o que corresponde o micro e o macro ambiente. Isso tem lá na nossa videoaula também. Dá uma passada lá, olha sobre isso. O que é o microambiente? São os processos internos da nossa organização, da organização de qualquer empresa, que visa esses objetivos. Uma outra questão que é bem interessante, que vocês entendam também, quais são os fatores do macroambiente. O que seria o macroambiente? O macroambiente é os fatores externos que vão afetar a organização. Então, microambiente, fatores internos, e macroambiente, os fatores externos, tá? Que afetam muito a empresa. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. E aí você precisa entender o que seriam os fatores externos. Tá? A gente está falando de tecnologia, a gente está falando de política, a gente está falando de ambiente social, cultural, demografia. Então eu preciso entender muito sobre essas questões que um ambiente macroeconômico coloca. O que é o microambiente? É tudo aquilo que está próximo da empresa. São os fornecedores, os clientes, as empresas que são parceiras, os próprios consumidores que conseguem afetar. Mas lembrando que o microambiente eu posso ter o controle sobre ele. Tá? O macroambiente eu não tenho. Por exemplo, eu não tenho como controlar a política. Uma empresa controlar, a organização não consegue controlar a política. Ela não consegue controlar o ambiente sociocultural. Então, isso que é importante que vocês entendam, tá? Sobre o macro e o microambiente. Uma outra coisa que eu separei aqui para que vocês deem uma olhada, estudem para a nossa prova, são... Deixa eu pegar aqui, ó. Análise SWOT. O que significa? São aquela matriz SWOT, né, que vocês conhecem, muitas das vezes, onde eu analiso a fraqueza e a força, a oportunidade e as ameaças. Então, eu preciso entender o que são as oportunidades e as ameaças. Esses fatores são externos, tá? Oportunidade e ameaça são externos. Força e fraqueza é interno de uma organização. Lembrando que o que seria o fator externo? É tudo aquilo que eu observo fora da empresa que pode me trazer algum lado positivo, e tudo que eu observo fora da empresa que pode me trazer algum lado negativo, que seriam as ameaças, e o positivo seria a oportunidade. Tá? É bem importante. E a força e a fraqueza nada mais é do que um ambiente interno, onde eu vejo o que eu tenho de força que pode trazer como oportunidade dentro do mercado, e o que eu tenho de fraqueza pode me gerar uma ameaça. Então, quando eu entendo isso, fica bem interessante eu transformar as minhas fraquezas em forças e as minhas ameaças em oportunidade. Então, a análise SWOT ela acaba trabalhando dessa maneira. Tá? Deixa eu ver aqui, eu separei uma outra coisinha aqui que é bem interessante, que a gente tem andando. O que é um plano de marketing? Eu preciso entender muitas das vezes que um plano de marketing nada mais é do que eu direcionar determinadas ações, onde eu vou coordenar algumas questões sobre orientações para o mercado, ações que eu vou colocar dentro desse mercado, com o
intuito de planejar o meu processo dentro da empresa, tá? É bem interessante que o plano de marketing ele precisa ser feito a todo momento, onde eu preciso entender e direcionar corretamente os meus esforços. Então, esses esforços é o que vai trazer uma análise de um progresso bem legal, um ditado bem popular, tá? Que vai tornar isso bem mais eficaz para a nossa empresa. Uma outra não, estudem a matriz BCG. O que é essa matriz BCG, professor? É onde a gente estuda, é uma estratégia dentro do negócio, onde a gente fala de estrela, ponto de interrogação, a vaca leiteira e os abacaxis da vida. Eu tenho lá, eu coloquei para vocês, que é para que vocês leiam sobre isso nas nossas unidades, tem lá falando um pouquinho, estudem sobre ela. O que seria a estratégia BCG? O que seria o ponto de interrogação para uma empresa? O que seria a vaca leiteira? Então, é muito importante vocês estudarem sobre isso. Tá ok? Essas são algumas ideias. Vamos ver se mais alguém entra. A nossa amiga saiu aqui, não conseguiu voltar. Não sei se foi alguma coisa na internet. Vou aguardar um pouquinho mais para ver se vocês têm alguma dúvida. Brevemente, né, só para a gente terminar agora aqui essa fala de trabalho, brevemente a gente vai estar falando sobre a nossa terceira avaliação. Mas não se preocupem com isso, tá? Eu vou estar postando lá em avisos e que vocês vão ter tempo hábil. Lembrando que é mais rápido do que essa nossa primeira avaliação. Então, quando a gente entra na AV2, ela é bem mais rápida, tá ok?